Olá, 2 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta sexta-feira. Tribunal de Justiça lança edital de concurso para ingresso de servidores. Polícia prende dupla acusada de desvio de carga de supermercado. Quinta do Reggae presta homenagem a Gerson da Conceição. Imperatriz, cinema itinerante que viaja todo o país, apresenta filmes voltados para crianças e adolescentes. E no Papo de Cultura, vamos mostrar que um espetáculo que mostra a força e a doçura de Elis Regina está de volta aos palcos da capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia, uma boa sexta-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Daqui a pouco aqui no estúdio do Bom Dia eu vou receber o secretário Carlos Lula, que vai fazer um balanço aí desse primeiro semestre das melhorias na rede pública de saúde. Vai projetar também o que vem por aí até o final do ano. Confira daqui a pouco essa entrevista para todo o estado aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Ótimo dia aos amigos aí em Coroatá, em Santa Inês, em Imperatriz, acompanhando a nossa programação, ligados aqui na TV Difusora. Nosso obrigado pela audiência aí, pela credibilidade prestada ao Sistema Difusora de Comunicação. São 7 horas e mais 1 minuto nessa sexta-feira e o Tribunal de Justiça do Estado divulgou o edital do concurso de ingresso de servidores. O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós agora ao vivo. Eduardo, bom dia, boa notícia, agora já oficializada aí, não é? Pois é, Adalberto, olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma boa notícia aí para aquelas pessoas que estão em busca de emprego e principalmente estabilidade no emprego. Estão abertas aí 63 vagas, segundo o edital aí do concurso que foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Maranhão, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Estão sendo oferecidas 63 vagas para os cargos de analista judiciário, oficial de justiça e técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Judiciário aqui do Estado do Maranhão. É um longo prazo aí para que as pessoas possam fazer sua inscrição, praticamente todo o mês de agosto. As inscrições se iniciam só no dia 5 de agosto, ou seja, a partir da próxima segunda-feira da próxima semana, e seguem até o dia 28 de agosto. Portanto, quase todo o mês de agosto para as pessoas fazerem a sua inscrição. As provas serão aplicadas um mês depois, praticamente, no dia 29 de setembro, está prevista aí a aplicação das provas. Esse concurso que ficou a cargo da Fundação Carlos Chagas, que foi quem fez a regulamentação aí por meio dessa resolução. E quem tiver alguma dúvida e quiser fazer a inscrição, a gente já chama a atenção aqui para o site. O endereço eletrônico é o www.concursofcc, que é a Fundação Carlos Chagas, www.concursofcc.com.br. O concurso é para o cargo de nível superior e também para o cargo de nível médio. As pessoas que quiserem saber como se enquadram, em qual requisito se enquadram, se podem fazer para o cargo de nível superior ou cargo de nível médio, também podem ter informação por meio do edital. Lembrando que a inscrição para o cargo de nível superior é de R$ 100 e para o cargo de nível médio é de R$ 70. As provas serão aplicadas, como eu disse, no dia 29 de setembro, aqui na capital São Luís e também nas cidades de Imperatriz e Caxias. Quem quiser também ter mais informações, além do endereço eletrônico www.concursofcc.com.br, pode entrar em contato pelo telefone 3003-1771. Lembrando que de segunda a sexta-feira, dias úteis, no horário de 10 da manhã até às 16 horas, portanto de 10 da manhã até às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Mais informações as pessoas também podem obter no endereço eletrônico no site do Sistema Difusora de Comunicação, que é o www.ma10.com.br. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira trazendo informação para você. Daqui a pouquinho vamos mostrar imagens ao vivo de vários pontos da cidade, as avenidas mostradas aqui ao vivo com o Centro de Monitoramento de Trânsito da Prefeitura da capital. Já imagens ao vivo para você, tá bom? Olha, está funcionando em novo local em Imperatriz a unidade do Conselho Regional de Enfermagem. A mudança ocorreu depois da interdição do Conselho Federal de Enfermagem aqui no estado. A unidade do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em Imperatriz, está funcionando desde a semana passada no Posto do Viva, no Shopping Tocantins, no centro da cidade. É aqui que os profissionais, como enfermeiros e técnicos em enfermagem, devem procurar os serviços. Nós trabalhamos assim como no antigo prédio,
com a emissão de primeiras e segundas vias de carteira de identidade profissional, renovações, atualizações, emissões de certidões e também trabalhamos com o parcelamento e negociação das dívidas. Durante muito tempo, a sede da subseção do Corém, aqui em Imperatriz, funcionou naquele prédio aqui na Praça Brasil. Segundo o Conselho, a mudança de endereço é para oferecer mais comodidade aos profissionais que buscam atendimento. Um dos motivos que fizeram o Corém mudar de endereço em pelo menos outras 4 unidades em todo o estado. Isso depois da interdição feita no Maranhão em fevereiro desse ano pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, que apurou várias denúncias contra o órgão. O Corém foi interditado devido ao clamor da sociedade, haja visto o número de denúncias que chegou até o Conselho Federal sobre atos de improbidade administrativas, falta de decoro, ética e profissionalismo dentro do órgão. Nós temos um prazo de 180 dias para apurar os fatos que foram denunciados e podendo se renovar mais por 180 dias. Nesse período, a Junta Interventora do COFEM apurou outras denúncias, algumas relacionadas às condições dos locais de funcionamento das unidades. Onde várias subseções estavam deterioradas, com infiltrações, quebra de teto que tinha caído, enfim, foram situações muito difíceis para aqueles profissionais que trabalham ali recebendo os profissionais de enfermagem. Com o Corém interditado, o COFEM passa a administrar o Conselho Estadual. A coordenação do PROCON lembra que o atendimento do Corém, do Viva, do Shopping Tocantins, é de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1h da tarde. Confira agora o nosso giro de notícias. O caso de um suposto feto encontrado em um banheiro no pronto-socorro do bairro São Francisco, em São Luís, está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma lista de pacientes que passaram pelo socorrinho nos últimos dias deve ser analisada. Além das informações genéticas, a polícia também solicitou uma relação nominal das mulheres que estiveram na unidade entre os dias 29 e 30 do mês passado. Nesta sexta-feira, uma oitiva será realizada para ouvir os funcionários que testemunharam o fato. O Ministério da Educação anunciou um plano para migrar para uma só plataforma do governo federal o acesso a serviços como inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio e do Fundo de Financiamento Estudantil. A previsão é de que a migração ocorra entre este ano e o fim do ano que vem. A ideia do MEC é que serviços sejam todos acessados em uma mesma plataforma e com um só login. Em 2020, o candidato poderá usar a senha do Enem para acessar o SISU e fazer a inscrição. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, radares portáteis direcionados para o veículo-alvo registraram somente no mês de julho deste ano 2.018 ocorrências de excesso de velocidade no Maranhão, o que dá uma média diária de 67. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com a utilização questionada por órgãos de controle do Executivo, os aparelhos serão utilizados normalmente neste mês. Um estudo que analisou mudanças de hábitos em 3 países latino-americanos constatou que mais de 60% dos brasileiros usam meios digitais para pagamentos. 6 em cada 10 brasileiros da classe A, B e C utilizam meios digitais de pagamentos, como aplicativos próprios, canais de pagamento de contas, compras e transação pela internet. A informação está no estudo sobre mudanças nos hábitos de consumo de serviços financeiros diante das novas tecnologias, elaborado pela empresa IDC. No Brasil, mais de 14% dos entrevistados realizam operações financeiras por meio de smartphones. Daqui a pouco eu tenho o Silvão Alves falando, destacando os assuntos da área de segurança, mas olha, uma operação policial está investigando aqui na capital uma fraude em cartões em uma rede de supermercados. A operação foi comandada pela Delegacia de Roubos e Furtos. 2 homens foram presos por suspeita de participação no esquema. Genilson de Lima Medeiros, que trabalha como caixa, e Lucas Mota Alves, ex-funcionário de uma das lojas do Grupo Mateus em São Luís. Nas casas dos suspeitos, a polícia conseguiu encontrar móveis e eletrodomésticos furtados da empresa, mercadoria avaliada em mais de R$100 mil. Segundo as investigações, o esquema estava em prática há pelo menos 2 meses. Usava dados cadastrais de créditos desativados de clientes da empresa para fazer as compras. O Genilson, na sua função de caixa da empresa, tinha acesso ao sistema de crédito, né? Então ele pegava cadastros de usuários que estavam inativos
operacionalizava esses cadastros, quer dizer, voltava eles à atividade e realizava compras em nome dessas pessoas sem que elas soubessem, né? E então essas compras, essas mercadorias eram direcionadas a endereços determinados pelo próprio Genilson, né? Tendo como pessoas que recebiam o Lucas. Um terceiro envolvido já estaria identificado. Parte da mercadoria era revendida. A polícia quer saber agora quem comprava os produtos e faz um alerta. A imagem desses indivíduos que foram presos em flagrantes está aí divulgada, né? E as pessoas que tenham comprado objetos eletrodomésticos, qualquer produto nas mãos desses indivíduos, essas pessoas devem espontaneamente apresentá-los, esses objetos aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, e evitar responder, né, de forma mais gravosa pelo um crime de receptação, né? Então, a boa-fé da pessoa em entregar espontaneamente essa mercadoria é imprescindível nesse caso. O Grupo Mateus informou que está colaborando com as investigações. Vamos mudar de assunto. Começou ontem em todo o país uma campanha de apoio à amamentação. É o Agosto Dourado que chegou e foi lançado ontem aqui no estado. Vamos ver. O sorriso que deixa qualquer um encantado. Saudável e muito ativa, a Maitê é uma bebê que ainda nem anda e já esbanja saúde. A Maitê tem só 11 meses de vida e durante os 6 primeiros meses ela mamou exclusivamente no peito. Após isso, os pais decidiram fazer a introdução alimentar, mas ainda assim ela continua mamando. O que a mãe ganha com isso é esse contato muito mais tempo com o filho. Essa conexão que a gente cria no momento de amamentar, esse contato, esse olho no olho, para mim é maravilhoso. Eu me realizo, eu me completo. A Estela, como a maioria das mães, passou por dificuldades no início da amamentação. Procurou por ajuda profissional e logo o problema foi resolvido. Nos primeiros dias ainda, ocorreu tudo bem, tudo normal. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que já não estava mais sendo um momento tranquilo a hora da mamada. Eu percebia ela chorando, ela um pouco angustiada. E eu percebi que tem alguma coisa de errado acontecendo, que foi quando eu procurei ajuda profissional. Durante este mês, o aleitamento materno será o assunto principal na campanha Agosto Dourado, dedicado especialmente às ações de apoio ao aleitamento. O alimento é considerado ouro para a saúde dos pequenos. Realmente ele representa o melhor alimento em termos nutricionais, em termos de imunidade, melhorar a imunidade da criança, melhorar a questão afetiva, né, favorecer o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, os vínculos mesmo com a mãe, com a família. Então é padrão ouro mesmo. Um dos desafios para a doação de leite materno ainda é a conscientização das famílias. No principal ponto de doação, a maternidade de alta complexidade do estado, o banco de leite necessita constantemente de novas doações. Prematuro só pode utilizar de leite humano pasteurizado ou leite da própria mãe. Então a gente sempre precisa, né, tá com o volume acima, então sempre captando mais doadoras, né, porque a gente precisa sempre ter estoque, tá, para não deixar os bebês sem esse leite, né. Mas, graças a Deus, a gente está mantendo, né, o volume de leite está sendo necessário dentro da UTI. Agora aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, eu recebo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, a campanha é extremamente importante e, assim, na sociedade da informação, a gente ainda tem muito mito sendo divulgado em relação à questão da amamentação e é um desafio ainda levar essa informação às pessoas no estado do tamanho do nosso, né? Muito. O nosso desafio hoje é, primeiro, reforçar. É científico, é comprovado, não é crendice, não é teoria. A amamentação exclusiva até os 6 meses é ótima em todos os aspectos. Ela melhora a imunidade da criança, a criança vai nascer mais forte, vai nascer mais saudável. Ela melhora a relação e a interação entre a mãe e o bebê fica mais tranquilo. Então, essa amamentação exclusiva até os 6 meses, ela é uma indicação válida em termos científicos, inclusive. O lema da campanha desse ano é para empoderar pais e mães, para a gente também desmistificar, acabar com o preconceito. O puerpério, esse período que vem após o nascimento da criança, é um momento muito difícil para a mãe, de muita fragilidade, muda a rotina dela, muda a forma de dormir, é complicado, é difícil, principalmente para a mãe em primeira viagem. E o papel do pai, compartilhando, não só ajudando, mas compartilhando esse cuidado com o bebê, ele é fundamental, inclusive, para que esse conflito, essa crise que possa surgir nesses primeiros 6 meses de vida da criança,
possa ser diminuída. Secretário, nós temos aí nesse ano de 2019 já vários hospitais ao longo dos últimos anos, né, vem sendo entregues, novos serviços ofertados à população, mas aí vem aquela preocupação em relação à manutenção desses serviços, né, aí do funcionamento desses hospitais, fundamental para a vida das pessoas, né? O direito à vida é um direito básico, né? Como que está sendo esse período? Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse metade do ano que já foi embora, né, e projetasse o que vem aí ainda para este ano, começando com exatamente esse aspecto. Como é que tem sido sustentar, pagar essa conta num cenário onde o governo federal já sinalizou que já ajuda pouco e muito menos deve continuar ajudando nos próximos meses? Adalberto, isso é importante e eu diria que a gente está numa terceira fase de uma etapa que começou lá em 2015. Para a sociedade possa entender, nenhum estado fez o que o Maranhão fez, porque a gente também estava muito atrás. O que nós fizemos assim que entramos na secretaria, assim que o governador Flávio Dino assumiu? Primeiro, organizar a secretaria. A gente não tinha uma regulamentação da forma que se dava, da forma que os hospitais eram administrados, era tudo muito frágil, isso gerou problemas judiciais. Então, o primeiro ponto foi organizar essa parte da burocracia, das organizações sociais, da administração dos hospitais, não ter desperdício, acabar com a corrupção. O segundo ponto já foi interiorizar, feito isso, já foi interiorizar as nossas ações. Por quê? Porque a gente não tinha praticamente uma rede de hospitais resolutivos no interior do estado. Traduzindo isso para as pessoas, traduzindo, o que significa? 9 hospitais regionais. Então a gente levou hospitais com UTI, com especialidades médicas que não se tinha no interior. A gente levou UTI para Caxias, para Pinheiro, para Imperatriz, para Balsas. A gente levou tratamento e cuidado para as pessoas onde elas nunca tiveram acesso. O terceiro ponto a gente chega agora. Depois que a gente conseguiu, esse ano a gente ainda tem algumas entregas para fazer, a gente vai fazer ainda algumas entregas nos próximos anos. Por exemplo, a gente vai aumentar o nosso projeto para crianças autistas, a gente entregou já o hospital na Baixada, entregou a segunda fase do Hospital do Servidor, tem outros hospitais ainda a entregar, mas a gente chega numa fase que agora a gente tem que ir atrás de responsabilidade fiscal, que não é uma bandeira nem da direita nem da esquerda, é uma necessidade. A gente não pode dar um passo maior que a nossa perna e num cenário de crise econômica, está indo para o quinto ano seguido de crise econômica, num período de perseguição do governo federal em relação ao Estado, dito isso, infelizmente, pelo presidente da República, a gente tem que se precaver. Para quê? Para que a gente não chegue amanhã e não tenha condição mais de manter essa rede. É muito injusto a forma que o SUS acontece hoje. O Estado do Maranhão, todos os meses, contribui com 130 milhões, e o governo federal aporta apenas 30 milhões de reais. Para você ter ideia, Adalberto, nós somos o antepenúltimo estado em recursos SUS, per capita. Se a gente dividir o que a gente recebe por ano por cada habitante do Maranhão, o maranhense recebe do governo federal, para sobreviver, R$ 158 por ano. Por ano. Isso dá pouco mais de R$ 10 por dia. Eu pergunto, será que esse recurso é suficiente para manter essa rede inteira de saúde, manter UTI, manter transporte aeromédico, manter UTI aérea se precisar? Ontem a gente fez o transporte de uma criança cardiopata para outro estado, porque a gente não tem especialista aqui para fazer a cirurgia que precisava. Será que recebendo R$ 10 por mês, por cada maranhense, é suficiente para a gente manter essa rede toda funcionando? É claramente insuficiente. Então, agora, nossa agenda tem que ser uma agenda de eficiência. Cuidar das pessoas, mas manter os serviços que são realmente eficientes. E esses serviços, secretário, por conta desse cenário, eles podem ser prejudicados, podem ser suspensos alguns serviços do Estado por conta dessa situação? Não serão suspensos serviços. Ninguém vai ficar sem atendimento. Mas o que é importante a gente notar? Hoje a gente tem números de gestão. Eu te dou um exemplo, porque eu peguei uma rede que não fui eu que fiz, foi uma rede que foi irresponsavelmente feita, mas não adianta eu ficar olhando para trás. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. O fato de eu estar falando aqui que antes disso a gente tinha uma rede que não era adequada, que era ineficiente, isso não vai mudar a cara dela. Mas eu tenho unidade, por exemplo, que eu faço pouco mais de 100 partos por ano. E eu mantenho lá uma equipe de obstetra, uma equipe de pediatra, uma equipe de anestesista, para eu fazer menos de um parto por dia. Eu faço um parto a cada 3 dias. Enquanto eu tenho outras unidades que fazem 2.000 por ano. Ou até mais. Se eu pegar aqui a Marli, ela vai fazer 7.000, 8.000 partos por ano. Eu tenho de manter uma agenda de eficiência. Não dá para eu estar
do mesmo modo, cuidando dessas duas unidades e achando, isso é cuidar do recurso público, é cuidar do dinheiro público. Então a gente vai reconfigurar a rede, ninguém vai ficar sem assistência, a gente vai continuar cuidando da mesma população, mas com responsabilidade, para cuidar do nosso futuro, para que amanhã, com toda essa perseguição que se avizinha, que parece chegar no horizonte, a gente não tenha nenhum tipo de crise no nosso sistema de saúde. Secretário, por que o Hospital de Matões virou uma policlínica? Há o risco disso acontecer em outros hospitais? Então, o Hospital de Matões, ele talvez seja um exemplo do que a gente possa configurar. A gente abriu o macro-regional de Chapadinha. Quando a gente abre o macro-regional de Chapadinha, toda a parte de cirurgia, sobretudo ortopédica, que era drenada para o Hospital de Matões, passa a se direcionar para o Hospital Macro-Regional de Chapadinha. Aí você pega os números de Matões. Matões é um hospital muito pequeno, ele só tem 20 leitos. Não é que os profissionais de lá não conseguissem fazer um bom trabalho, muito pelo contrário. Qual era o problema? O hospital é tão pequeno que eu não consigo fazer o hospital girar. Então, quando a gente pega a produção do hospital no ano inteiro, é um hospital que era pouco resolutivo e era muito caro. O leito do hospital de lá, se eu fizesse uma divisão do que eu gasto por ano em relação ao leito, seria o leito mais caro do estado. O que nós fizemos, transformando na policlínica, que era um serviço que a região não tinha, levando especialidades que a região não tinha. E hoje eu já tenho uma aprovação grande por parte dos municípios desse tipo de serviço. Logicamente que todo mundo fica com medo, fica com receio, acha que a gente vai fechar. É compromisso do governador Flávio Dino e da Secretaria de Saúde. Nós não fecharemos nenhuma unidade de saúde. Elas podem ser reconfiguradas, serviços podem ser repostos, a gente pode pensar a rede juntamente com os municípios, mas nenhuma unidade de saúde vai ser fechada. Secretário Carlos Lula, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora do Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço. No próximo bloco, o John Coutrinho vem aí com um quadro de política. Deputado Edilásio comenta quais os candidatos que seu partido deve apoiar para a prefeitura da capital. E mais, você vai ver aqui, Povo Tremembé denuncia invasão na comunidade de Engenho. São 7h20. Imagens do trânsito da Avenida Carlos Cunha nesse momento, imagens em tempo real da Avenida Carlos Cunha aqui na capital do estado. Nós voltamos em instantes. São 7h25, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Vamos mostrar agora imagens em tempo real das principais avenidas da cidade, vamos lá? Vamos fazer o giro, começando com a Avenida Guaxinduba. Olha como está o trânsito pesado nesse horário na Avenida Guaxinduba. Pessoal que vem descendo aí, portanto, as Cajazeiras, já se deslocando para a região central da cidade. E olha que ainda estamos de férias, né? Na semana que vem é que a coisa começa a ficar mais complicada por conta do retorno às aulas. Mas o trânsito vai fluindo sem registro de ocorrência nesse setor da cidade. Vamos para a Avenida Beira-Mar, com a Rua do Egito. Tá bonita essa maré aí, em maré alta aqui, a Ponte José Sarney. Portanto, movimento nesse exato momento com imagens em tempo real para você da Central de Monitoramento da Prefeitura da capital. Avenida Beira-Mar e Rua do Egito. Agora, da Beira-Mar da Rua do Egito, a gente vai rapidinho lá para um outro setor da cidade, ali na Jerônimo de Albuquerque. Nesse instante também o trânsito nesse horário já começa a ficar mais carregado, mas não há registro de nenhuma ocorrência significativa, nenhum acidente nesse trecho da cidade, não. É o volume natural de trânsito aí nesse horário, né? Muita gente saindo ali do bairro da Coab, do Quatraca, essa região da cidade, e se deslocando aí nesse caso para o retorno da Coama. Estamos agora na Avenida dos Portugueses, Aritaquibacanga. Olha o Rio Bacanga bonito lá do lado esquerdo, e aqui o movimento intenso de pessoas na direção, por exemplo, do Porto do Itaqui, gente que vem da região do Bacanga também, Vila Embratel, ali Fumacê, Saviana, pessoal que está vindo para o centro da cidade, e outras pessoas se deslocando também aí para a Universidade Federal do Maranhão. Imagens em tempo real, agora, nesse instante, para você, mais uma prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Vamos falar de segurança agora com Silvan Alves. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós mostramos ainda há pouco o caso de fraudes, né, com os cartões, essa dupla que foi presa ontem. Silvan, que informações a mais você tem sobre esse caso? Olha, a polícia está... O delegado, inclusive, pediu às pessoas que adquiriram esses produtos que elas podem perfeitamente se apresentarem voluntariamente na delegacia de roubos e furtos,
devolverem esses produtos, porque o que acontecia? Eles fraudavam crédito de clientes, cartões que estavam desativados, tinha um funcionário, que é o Genilson, que facilitava essa fraude desses cartões para adquirir esses produtos, e aí eles vendiam a pessoa. Essa carga apreendida pela polícia está avaliada em cerca de R$100 mil. Eles vendiam para pessoas aí por um valor abaixo de mercado. Então, essas pessoas que compraram, se elas devolverem voluntariamente, né, elas poderão ser ouvidas como testemunhas e etc. Se não, em caso contrário, como a investigação ela tem andamento, essas pessoas elas poderão ser indiciadas por crime de receptação, não é? Que dá uma série de problemas, de responder processo na justiça, inclusive podendo ser presa a partir do momento em que a polícia vai dar seguimento. Tá a possibilidade de envolvimento de mais gente, a investigação continua para conseguir localizar o Lenilson, que acabou conseguindo fugir, e outras pessoas que estão envolvidas também com esse grupo aí. Silvano, tivemos o caso de uma prisão de um acusado de feminicídio? Isso foi no interior do estado. Esse crime foi um crime que chocou a população, porque teria sido praticado na presença de uma criança de 8 anos, quando ele matou a ex-companheira com golpes de gargalo de garrafa. A criança precisou ser submetida até hoje a um acompanhamento, e ele estava foragido quando acabou sendo agora localizado e preso pela polícia para responder pelo crime que ele cometeu. Obrigado, Silvano. Bom final de semana. Ok, bom final de semana a você, Adalberto, e a todos. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, cedinho, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Olha, índios da etnia Tremembé de Engenho, que vivem no município de São José de Ribamar, denunciam invasão do território. A situação no território indígena se agravou desde o início da semana, quando toda essa área começou a ser devastada. Até o rio que existe aqui, agora também está ameaçado. Na área localizada em São José de Ribamar, vive o povo Tremembé, que hoje tem medo de se expor. São 60 famílias que não escondem a revolta em ver os estragos causados por essa invasão. É muito desespero, a pessoa vê isso daí tudo destruído. Eu acho isso daí muito justo o que ele está fazendo. De tirar toda a riqueza que a gente tinha aqui dentro do território. Nem a presença dos indígenas intimida os operários, que seguem com os trabalhos a todo vapor. A área em questão está incluída no relatório de qualificação da FUNAI, que se encontra paralisado. A comunidade do engenho tem denunciado a situação aos órgãos ambientais e secretarias de proteção. Só que até agora nenhuma medida foi adotada como forma de barrar toda essa degradação. O que a gente pede para as autoridades é que olhem por nós, mais uma vez, olhem, mas de uma maneira que barre mesmo esse crime brutal que está acontecendo no nosso território. O objetivo de toda essa devastação é para a construção de unidades residenciais. Uma destruição com consequências drásticas, sem respeito algum à natureza, muito menos ao povo indígena que vive aqui. Árvores que tinham mais de 100 anos de existência, hoje estão assim, caídas no chão. No final do ano passado, os Tremembé chegaram a ser despejados da área e tiveram as roças destruídas por tratores. No começo desse ano, os indígenas novamente denunciaram a tentativa de pessoas e organizações representá-los junto a órgãos públicos e instâncias judiciais. O fato é que, mais uma vez, a comunidade do engenho está se sentindo ameaçada. Algumas entidades estão sendo solidárias à luta dos indígenas e orientando como devem proceder para que possam seguir firme em defesa daquilo que eles têm de mais precioso, a terra. Sempre tendo como perspectiva que a comunidade ela que tem que estar à frente disso, mas ao mesmo tempo ela tem que, juntamente com outras organizações, fortalecer essa luta, mas sempre a gente tendo como perspectiva isso, que a comunidade é que tem que estar à frente desse processo. No quadro de política, eu recebo o John Coutry. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O John, o deputado Edilásio Júnior falou aí sobre as questões de apoio, né, a algumas candidaturas. Qual foi o comentário que ele fez ontem sobre esse assunto em relação já à próxima eleição à Prefeitura da capital? Adalberto, nós encontramos ontem o deputado federal Edilásio, ontem pela manhã, aqui em São Luís. Claro, ainda não voltou aos trabalhos da Câmara Federal, só na próxima segunda-feira. E então, ontem nós falamos com o deputado Edilásio, encontrei com ele e perguntei, claro, sobre o PSD. O PSD hoje, né, partido do Kassab, a nível nacional, hoje no Maranhão é comandado pelo deputado federal Edilásio Júnior. E o Edilásio disse o seguinte, em relação à candidatura à sucessão municipal de São Luís.
Num primeiro momento, Adalberto, ele cogitava a hipótese de ter o Eduardo Braide no PSD como um possível candidato a prefeito de São Luís. Chegaram a conversar, dialogar aí, mas não deu certo, não avançou as conversas. Ele ofereceu o PSD para o deputado Eduardo Braide, mas acabou que não houve, portanto, a finalização dessas tratativas em relação à candidatura em São Luís. A partir de então, descartada a hipótese do Eduardo Braide, o Edilásio começou então aí a trabalhar outras possibilidades em relação à sucessão municipal da capital no próximo ano. Ele disse o seguinte, isso foi até uma surpresa quando ele falou comigo isso, que pode apoiar qualquer candidato, inclusive de partidos da base do governador Flávio Dino. É importante ressaltar que o deputado federal Edilásio é opositor do governador Flávio Dino, mas ele fez uma ressalva, só não apoia o candidato do PCdoB. Ou seja, aí eu perguntei para ele, mas, por exemplo, o Osmar, que é do PDT, nós temos o Neto Evangelista, o Democrata, disse nenhum problema em apoiar o Osmar e nem o Neto Evangelista. Eu só não apoio o candidato do PCdoB, ou seja, o partido dele, que ele disse que é o PSD. E ele demonstrou, Adalberto, uma simpatia maior pela candidatura do Osmar, do PDT. Ele disse o seguinte, olha, o Osmar se viabilizando, se consolidando, nós estaremos, há uma grande possibilidade de nós apoiarmos o Osmar. E isso o deputado federal Edilásio falando em referência ao seu partido, o PSD. Mas também ele acrescentou ainda que o PSD trabalha também com a possibilidade de candidato próprio. Ele disse que há conversas com o deputado Wellington no curso, né, que está no PSDB, e o senador Roberto Rocha parece que não tem planos para o Wellington como candidato a prefeito, e mais 2 nomes que estariam também em outras siglas e outras legendas. Portanto, aí o PSD, com partido grande, tem tempo de televisão, né, uma boa representatividade nacional, seria um apoio de grande peso para qualquer um desses candidatos, Adalberto. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Até segunda, né? Amanhã até é segunda. Sábado. E amanhã é sábado também, o resenha, Dia né? de resenha. Resenha a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, John. Obrigado, Adalberto. É o nosso John Coutrin, comentarista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Confira agora a previsão do tempo. Vem comigo, a gente começa pela capital São Luís, com céu parcialmente nublado, é claro, possibilidade de chuvisco isolado em São Luís. A mínima 24, a máxima 31 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, mínima de 19, máxima de 33 graus. Em Caxias, céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva, mínima de 22, máxima de 35 graus. Mais 3 cidades, Bacabal com céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva, mínima de 23, máxima de 34 graus. Agora na Baixada, Pinheiro predomina céu parcialmente nublado e probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Codó, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva, mínima por lá 21, máxima 37 graus. Confira agora a variação das marés desta sexta-feira. Na madrugada, 1h40, a primeira baixa mar, né? Aí você vê com 0,4 metros, 7h40 da manhã, 6,3 metros, maré alta. Nova baixa mar às 2h09 da tarde e às 8 horas da noite, mais 9 minutos, teremos maré alta com 6,1. Aí, portanto, a tábua de marés para esta sexta-feira. No próximo bloco, o espetáculo que conta a história e mostra músicas imortalizadas por Elis Regina volta aos palcos da capital. São 7 horas e mais 3 minutos. Tem o nosso guia cultural também, já depois do intervalo com Jéssica Lima, um instante só. De volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Vamos ver imagens do trânsito aqui na capital agora. Vamos para mais 4 pontos. A gente começa com a Avenida Guajajaras. Olha como é que está o trânsito agora na Guajajaras. Vai fluindo normalmente, mas muita gente já saiu de casa nessa manhã. A Avenida Guajajaras, uma das principais da cidade. Aí é o cruzamento com aquela Vieira, Avenida Vieira da Silva, né? Aqui, essa que sobe aqui à direita. O semáforo o sinal está fechado para lá, por isso que o trânsito está normal aqui na Avenida Guajajaras, mas há um fluxo intenso, né, de veículos nos dois sentidos. A rotatória do São Francisco agora tem um grande número de veículos, já inclusive no sentido centro-São Francisco, né? O pessoal que vai para a Ponta da Areia vai usar essa rotatória para se deslocar para a área litorânea da cidade, enfim, imagens em tempo real da capital dos maranhenses nesse momento. Vamos para outro trecho? Mais um trecho agora, vamos para uma outra rotatória da cidade, aí é onde fica o quartel
do comando da Polícia Militar do Estado, a rotatória aí do Calhau, nesse momento com imagens para você ligado aqui na TV Difusora, imagens em tempo real da cidade na central de monitoramento. Para fechar, tem um último trecho que a gente vai mostrar para você aqui pertinho da gente, na Carlos Cunha, aqui em frente ao Shopping São Luís. Olha só como é que está o trânsito aí, ó. Principalmente já no sentido centro, né? Um intenso trânsito nesse momento de veículos. Você que está saindo de casa agora, imagens em tempo real da capital dos maranhenses para você. E a partir de segunda-feira a gente vai mostrar para você também imagens aqui do interior do estado. Vamos mostrar como é que está o trânsito lá em Imperatriz, prestar mais um serviço aqui para você que nos dá o carinho da audiência em todo o estado, em especial aí na região tocantina. Bom, vamos falar de futebol porque os times maranhenses voltam a entrar em campo nesse fim de semana. Hoje, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro, Imperatriz pega lá em Recife o Santa Cruz. O Cavalo de Aço ocupa a 5ª colocação no Grupo A com 21 pontos. Já o time do Sampaio Correia joga no final de semana, joga domingo, né? Sampaio, que é líder, o time do Sampaio lidera o Grupo A, tem grande chance de continuar na liderança, que vem fazendo uma campanha fantástica, joga domingo aqui em casa contra o 13 da Paraíba, diante da sua torcida, a Bolívia Querida, que vem de 4 vitórias seguidas. O novo técnico, o Brigatti, está invicto no Campeonato Brasileiro, a torcida está motivada, embalada, devemos ter um grande público no Estádio Castelão. Na segunda-feira, claro, a gente mostra as imagens do jogo para você aqui na TV Difusora, tá bom? Tanto do Imperatriz quanto do Sampaio Correia. O som da Jamaica voltou a invadir o centro histórico nesta quinta-feira. Desta vez, o projeto foi especial, com um tributo a um dos maiores nomes do gênero no estado e que, infelizmente, morreu no começo desse ano. Esta semana, a edição da Quinta do Reggae fez uma homenagem a Gerson da Conceição. O cantor e compositor, que morreu em abril deste ano, é visto como um dos grandes nomes do movimento reggae no Maranhão. Um dos maiores nomes, não apenas da história do reggae no Maranhão, mas da história do reggae no Brasil. A presença dele é muito importante no desenvolvimento do reggae aqui no Brasil. O público pôde dançar sob o comando de DJs e bandas convidadas. Todo mundo da edição de hoje, da Quinta do Reggae, tem ligação forte com Gerson da Conceição. A banda que vai tocar é a banda Mano Banto, que era a banda que Gerson fazia parte. E a banda convidou artistas como Fauzi Baidum, Célia Sampaio, Santa Cruz, Ale Muniz, Dissi Rocha, Preto Nando e também Aziz Júnior para participarem. Para quem pôde participar do tributo, a homenagem foi mais do que justa. Essa homenagem que a Praça do Reggae e todos os músicos pelo qual ele teve sempre uma afinidade, DJs, essa homenagem realmente é simbólica e é importante para ele. A homenagem em vida é a melhor homenagem que existe, mas na memória, na história, é de fundamental importância a gente poder estar aqui, celebrar as músicas, a canção e a alma de Gerson da Conceição. Pedras rolaram no centro histórico da capital, né? São 7 horas e mais 43 minutos. Agora, Jéssica Lima está chegando com o nosso guia cultural, é o roteiro da sua diversão para o fim de semana. Está preparado? Vamos lá. Olá, chegamos com dicas tudo de bom para você e sua família se divertirem muito nesse fim de semana. Depois de percorrer cidades como Montes Claros, Rio de Janeiro e Vitória da Conquista, a Expo Índia chegou em São Luís. Nessa feira você encontra produtos indianos e de mais de 15 países, como Senegal, Quênia e Madagascar. A feira funcionará até o dia 2 de setembro no Shopping da Ilha e a entrada é gratuita. Sábado é dia de conhecer o projeto Leituras Dramáticas, Resistência Urgente, que é uma iniciativa dos atores Luiz Pazini e Wagner Heineck. Foram selecionados para a estreia 2 textos emblemáticos, Novas Diretrizes em Tempo de Paz, de Bosco Brasil, e Audiências da Comissão sobre Atividades Anti-Americanas da Câmara, de Bertolt Brecht. Leituras Dramáticas será realizada no Quintal Cultural do Casa da Arte Centro de Cultura a partir das 16 horas.
Domingo toda a família pode se divertir na Praça Benedito Leite. Por lá, a programação começa cedo, a partir das 8 horas da manhã, com a banda da feirinha. Depois tem tambor de crioula Brilho da União, grupo de capoeira Angola Maior é Deus, Pequeno Sou Eu, Orquestra Maré do Amanhã do Rio de Janeiro, pop rock com a banda Sexy Magic e finalizando às 13 horas tem show de Lucas Seabra. Essas foram as nossas dicas culturais de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora, como hoje é sexta-feira, é dia do nosso Papo de Cultura. Depois do sucesso em sua estreia no palco do Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo Uma Poesia Eterna, Elis, volta a ser apresentado em São Luís nesse fim de semana. O espetáculo é resultado do projeto Pulsar Jovem e faz parte da conclusão do projeto, que selecionou jovens de comunidades para um contato mais próximo com o universo da dança. Aqui no estúdio eu converso com Abelardo Teres, que é diretor da Pulsar Companhia de Dança. Abelardo, prazer tê-lo aqui, viu? Bom dia. Prazer estar aqui junto com você, que eu sempre assisto em casa de manhã. Ah, que bom, a audiência qualificada. Ao vivo. Bom, esse projeto aqui é interessante por várias razões. Primeiro, o espetáculo é muito bonito, eu tive a oportunidade de assistir, inclusive, e recomendo, por sinal. Mas, assim, há um outro aspecto do projeto, que é essa inserção de jovens das comunidades. Como é que surgiu essa ideia, Abelardo? Então, esse já é o nosso quarto projeto que a gente trabalha com essa pegada social, né? Então, nós tivemos um projeto Usina de Artes, Fábrica de Movimento, que foram projetos patrocinados pela Funarte a nível federal, e a gente já vem com esse desenvolvimento, com essa fomentação, com essa formação e aperfeiçoamento dos bailarinos da cidade. Já fizemos anos anteriores, formação de bailarinos, muitos do que trabalham hoje na companhia, bailarinos profissionais da companhia hoje, professores de outras escolas, outras academias, saíram de projetos dessa natureza. Então, esse é mais um projeto que nós realizamos com essa pegada social, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que a arte, de alguma forma, a gente tem que contribuir de alguma forma para essa formação desses jovens, para alguma coisa com a sociedade. O papel social da arte. E o diferente agora é que a gente não teve patrocínio nenhum. Nós desenvolvemos desde junho de 2018 com a ideia do Joilson Ferraz, que saiu de um projeto desse, né? Hoje ele é professor, conceituado bailarino da cidade. E ele deu a ideia, Abelardo, vamos fazer um projeto que a gente tenha como um objetivo formar bailarinos para futuramente ingressar na companhia principal, que é a Pulsar, né? E aí a gente, vamos lá, e a gente fez a audição, fizemos testes. A procura foi grande? Foram mais de 90 adolescentes e adultos que nos procuraram para participar do projeto. Selecionamos 30 pessoas, infelizmente só pudemos isso. Depois de 2 meses de projeto, teve um outro profissional que pediu, eu também queria uma turma para trabalhar, que foi o Fernando Saraiva, e abrimos outra turma pelo turno vespertino. E a partir daí a gente começou a fazer o desenvolvimento através de aulas de balé clássico, dança contemporânea, jazz, e veio a ideia, depois de algum tempo de preparação, a ideia do espetáculo. E aí, essas pessoas que participaram desse projeto podem, inclusive, futuramente fazer parte da companhia? Inclusive a gente já tem agora, depois desse espetáculo, agora nesse mês, a gente deve estar oficializando a entrada de mais alguns integrantes da companhia que vão estar participando desse espetáculo. Vamos ver o trechinho? A gente tem um espetáculo aqui, vamos ouvir e ver esse Esse é o trecho final do espetáculo, que não poderia deixar de ter a Maria Maria, né? Fortíssimo. E foi muito bonita essa parte, muito emocionante, muito participativa, né? Porque o público, ele participa, como você mesmo falou, canta, às vezes a gente se pega cantando as músicas da Elise
e quase impossível não participar dessa forma. Junto com os integrantes, alguns momentos a gente canta, a gente interpreta a própria poesia, porque a gente chama a música dela de poesia, por isso que a gente botou o nome do espetáculo, Uma Poesia Eterna, né? Então a ideia não é fazer um recorte biográfico, né? Não, porque seria um pouco mais complicado, até por um projeto mesmo. Esse é um momento muito gostoso do espetáculo, que o público participa bastante. E a gente não teve esse intuito, mas a gente pensou nas mais diversas emoções. A Elis é muita emoção, é tudo, ela é muito intensa, né? Então nós pensamos em fazer alguma coisa que a gente trabalhasse as 4 emoções dela, a casa que a gente finaliza, a rádio, tudo começou, foram nas rádios. A praça também. A praça, que a gente fala dessa parte do amor, das relações, a gente lembra uma praça, esse momento. E também tivemos o momento noite, que é o bar que a gente fala, né, também. Então tivemos 4 momentos bem distintos da intensa emoção de Elis, né? Inclusive a casa dela, né? Agora você fala de uma emoção que muitos deles não conseguiu ver de perto, né? Quer dizer, a nossa geração viu Elis, mas a geração deles não. Como é que foi essa experiência de pesquisar, de ter contato com a obra da Elis? Inclusive os coreógrafos e professores que também têm um pouco mais de vivência, mas também não viveram isso. E eu quis deixar, eu como diretor do espetáculo, eu quis deixar ver o que eles tinham, qual é a visão que eles tinham de Elis. E eu não me meti muito na montagem, no espetáculo no todo. E eu quis ver e eles pegaram exatamente, lógico, muitos momentos que eu mais me interessei, assim, mais me chamou a atenção, mas também momentos que, de repente, eles tiveram uma outra visão. E os adolescentes, os meninos mais novos ainda, porque eles não tinham essa vivência, tiveram um trabalho de pesquisa muito grande, né? As redes sociais aí, tudo, tem muita coisa de Elis, então nós vivemos esses momentos dela, lemos sobre a biografia dela, as músicas na hora que se vai buscar. Inclusive essa questão de música é uma coisa muito complicada, né, Adalberto? O repertório, escolher é bem difícil. Esse é muito difícil, tanto que o espetáculo ficou um pouquinho comprido, mas a gente diz, e agora? Vamos deixar desse jeito, porque fica difícil cortar alguma música quando todas elas têm algum enlace, todas elas têm alguma coisa a ver com alguém, com algum momento, com alguma emoção. Então eu acho que basicamente o que nos traz muito nesse espetáculo é a emoção. Eu vi muita gente chorando no palco, na plateia, muita gente cantando, muita gente sorrindo, muita gente feliz. E eu acho que essa emoção é muito forte. Obrigado, Belardo, pela entrevista aqui. Parabéns, sucesso aí nessa curta temporada. Vamos reforçar para o pessoal os dias, horários, então, local. Hoje, amanhã e depois, sexta, sábado, domingo. Hoje e sábado, às 20 horas, no Teatro Alcione Nazaré. E no domingo, um pouco mais cedo, às 18 horas, para aquela galera, para as senhoras, o pessoal ir assistir, já que 18 horas, dia de domingo. Os ingressos, o valor de R$20, um valor bem popular. Então, agora não tem desculpa. A gente fez um dia de semana, muita gente ainda não podia ir, estava trabalhando. E muita gente dizendo, agora é final de semana, eu estou lá participando. Obrigado, Abelardo. Parabéns pelo projeto, viu? Obrigado. O Abelardo Teles da Pulsar Companhia de Dança conversando com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Nosso programa termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Reveja as reportagens, também o próprio programa lá nas nossas redes sociais. E para encerrar, vamos ficar um pouquinho com esse espetáculo muito legal em cartaz na cidade. De volta, Uma Poesia Eterna, Elis. Tchau, tchau, até segunda.